E aí, galera, como que vocês estão? Nossa senhora, faltando 7 dias para acabar este programa. Acho que a gente não jamais imaginava que o que ia ser a dimensão dessa edição, uma expulsão quase ao vivo. O fato aconteceu ao vivo, mas a expulsão foi um pouco depois do programa acabar. Faltando 7 dias para acabar o programa, uma temporada que quebrou recorde de expulsões, 4. Nossa senhora, só faltou desistente mesmo. Teve a Hispanic ali que foi uma expulsão barra desistência, mas eu tô dizendo um desistente real e oficial mesmo. Que fosse só isso. Caramba, que loucura. É uma temporada histórica mesmo. Mas bom, bora aí falar e comentar e recapitular o que aconteceu na Fazenda. Esse vídeo vai ser muito rápido, já vou avisando, só pra falar sobre a fatídica expulsão mesmo, o que eu acho disso e comentar umas outras coisinhas ali. Falando sobre a prova do fazendeiro de ontem, foi uma prova que era mais de sorte mesmo. Eles falaram, é pontaria e tal, mas aquele negócio que eles usam lá do que canhão, vamos dizer assim, do gol, aquilo ali é mais na sorte mesmo, que pontaria é um pouco complicado. É muito esquisito o jeito que. Só a gente vendo aqui, parece muito esquisito o jeito que a bola é coordenada ali e tal. Tanto que a única pessoa que acertou a parte mais difícil do gol lá, onde podia fazer dois palpites no quadro lá que tinha para pedir, da Batalha Naval, digamos assim, foi o Toninho. Foi a única pessoa que conseguiu fazer. A Duda foi um desastre nessa prova, meu Deus. Assim como ela é em todas as provas, é difícil. Mas basicamente o que era a prova? Eles tinham lá tipo um canhãozinho que jogava a bola longe, tinha um gol, a parte do gol sendo enorme, então para fazer aquilo ali era fácil. Só que nas partes de cima tinham dois alvos, dois gols menores, onde tinha uma partezinha de metal, era basicamente ali você arriscava. No gol valia, você tinha direito a um palpite, depois que você tinha os multiplicadores ali para abrir. E se você acertasse os gols mais difíceis, que são aqueles que estavam em cima, você tinha direito a 2 palpites, sendo que só ia valer o palpite com um multiplicador maior. Então, se você. O questão ali era garantir pelo menos que você fizesse um gol na parte maior para você pelo menos ter um palpite, enfim. O que eu faria era jogar o primeiro gol no normal ali, sem tentar os mais difíceis, depois as outras duas jogadas eu ia tentar atingir os mais difíceis. Porque pelo menos assim eu garantia que eu não ia sair sem nada em nenhuma rodada. O que aconteceu foi basicamente que eles estavam empatados até a segunda rodada ali, na terceira a Saori consegue... Tinha um painézinho lá, estilo Batalha Naval, que tinha as colunas de letras e números, e aí você tinha que pedir, tipo, Adriane, eu quero a letra B número 4. Aí vou lá, B4, o que tem ali. Basicamente, até a segunda rodada, como eu falei, tava empatado. A Duda conseguiu empatar com eles na segunda rodada, que ela tirou um multiplicador maior. Só que aí na terceira rodada, que era a última, naquela tabelinha ali que eles tinham que escolher as coisas, só tinha 2 multiplicadores de 4, que eram os maiores. A Saori teve sorte de tirar um deles, e aí ela passou na frente na prova. O Toninho e a Duda não conseguiram, e aí ela teve mais pontos e venceu o fazendeiro na prova de sorte. Eu estava... Na verdade, eu nem sabia o que eu queria, porque como todo mundo que assistiu os vídeos do canal sabe que nos últimos tempos, a Saori é a pessoa que eu mais detesto na casa de longe. Então, pra mim, foi meio agridoce ver ela ganhar o fazendeiro, mas eu não queria que ela voltasse da roça ao mesmo tempo. Então eu tava assim, tipo... E o Toninho e a Duda fazendeira também não ia mudar nada, muita coisa assim, não ia ser uau, que interessante, considerando que esse último fazendeiro não indica que não tem imunidade. Então é um fazendeiro ilustrativo, figurativo, basicamente. Aí é que tudo acontece. Quando a Saori volta, tem a passagem do chapéu. Na hora onde eles estão pedindo votos, aí que acontece o fatídico momento que levou a expulsão da Carol. Porque a Duda pega a tal maquete, na hora que ela vai pedir voto, que a Carol fez, e a Carol já tava ali, já levanta e já vai atrás dela. A Galisteu, que aí eu acho que ela mostrou um pulso firme além ali, talvez porque veio aquela crítica do jornal lá, você que tá aí em noticiário de celebridade e tal, ela deve estar sabendo que a Ana Luísa Santiago lá do jornal, eu acho que é do Globo,
que dá aquele 0 ou 10, deu um 0 pra Galisteu falando que faltava pulso nela comandar os participantes ali às vezes. E eu até achei esse 0 um pouco forçado, porque essa questão do pulso, a gente sabe que a Galisteu já vazou áudio dela na prova do Lampião, por exemplo, esse ano. Tudo que ela fala é 100% editado pela produção. Tudo que ela, qualquer interação que ela tem lá dentro, pelo que a gente viu, parece que é 100% a produção que dita. O Brito Júnior já falou que o apresentador na direção do Carelli não tem nenhuma liberdade de fazer qualquer tipo de intervenção ou de ser um pouco mais espontâneo. E a Galisteu ainda consegue ali, do jeito dela, com a experiência dela, conseguir ser um pouco mais espontânea, porque ela é muito carismática. Só que ela é meio laranja ali, tipo, é menina de recado praticamente. Então, ela também respondeu de um jeito que eu achei que passou um pouco do ponto, tipo, ai, nossa, preconceito, não sei mais o quê. Mas deu pra ver que ela pegou um ar muito forte com aquilo, então ontem ela tava com o pulso bem firme. Tanto que na hora que a Carol levanta, ela fala assim, Carol, 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 deixa, tipo, senta, senta, deixa ela falar. E aí a Duda pegou a maquete, foi pedir voto, não sei o que, disse que tava sendo atacada ali a todo momento, com deboche, com isso, com aquilo, estavam fazendo maquetezinha. Quando ela termina de fazer o pedido de voto dela, a Galisteu já tá encerrando o programa, ela tá com. Porque ela tinha pego um dos elementozinhos da maquete ali. Não sei se foi a cama ou um dos bonequinhos. E aí o que que acontece? A Carol vai atrás dela, tipo, não mexe nas minhas coisas, não sei o que. A Duda, tipo, pega pra ela assim, não devolve. A Carol vai atrás dela e dá quase uma gravata ali. Gente, não, deveria ter sido expulsão na hora. Não tem outro contexto aquilo ali. Assim, desculpa quem tá defendendo, mas aquilo ali pra mim foi 110% uma expulsão e devia ter sido no ao vivo logo, na hora. Porque quando ela fez isso, a Galisteu tava ali. Tanto que a Galisteu fala, ei, 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 Carol, o que que é isso? Sabe, tipo, reagindo aquilo ali, porque até ela ficou, mano, o que que tá acontecendo, gente, pelo amor de Deus. Porque além de ter sido invadido o espaço físico da pessoa, parece que a Duda depois foi no closet, a produção passou pomada ali, porque a Carol, naquela briga pelo negocinho da maquete, a Carol acabou arranhando ela. Então, além do arranhão, ainda teve a questão da gravata e de invadir o espaço físico da pessoa, tipo, de ficar perto, de ter o contato físico, sabe? Que é uma coisa que, se fosse no Big Brother da vida, a gente sabe que era expulsão no mesmo segundo. Mas na Fazenda tem contextos, né? A gente já sabe disso. E aí, falando sobre isso, eu acho que rolou a expulsão até porque foi no ao vivo, não tinha como enrolar. Por exemplo, a situação do Toninho e do Dudu, que a galera tá, principalmente da torcida do Dudu, tá falando, o Toninho fez pior e não foi expulso, que é a questão da trombada que ele deu com o ombro no Dudu na volta de uma das formações da roça. Aquela lá que ele surtou e falou que São Paulo não gosta de você, não sei o quê. Ali, eu acho que não teve expulsão, porque o Dudu chegou a reclamar, mas ele não reclamou pra produção. Ele não foi lá, tipo, no closet pedir expulsão, alguma coisa assim. E, principalmente, foi uma coisa que a gente não tem um ângulo decente daquilo ali. Nem eles passaram aquilo na edição no outro dia. O que a gente tem são vídeos muito ruins, filmados, da pessoa filmando com a câmera da TV, filmando a TV. Nem no Play Plus, no Record Plus eles passaram direito aquilo. É um ângulo muito ruim que dá pra ver, tipo, sabe, lá longe de relance. Então, nessa edição, a gente viu que eles estão passando pano pra muita coisa, como passaram da Carol 2 vezes, que eu já vou falar sobre isso depois, no meu comentário sobre a expulsão dela. Então eles estão expulsando de fato só cenas e coisas onde não tem como refutar aquilo ali, que é no ao vivo, como a expulsão do Creu, que é no meio de um show com a banda ali, como o copo que a Martina jogou podia ter pego em alguém, como o tapa da Gabi Spanik, que não tem o que fazer ao redor disso, e como esse momento da Carol, que também foi no ao vivo e também foi teve contato físico, integridade física ali, não tem como refutar aquilo ali. E depois, uma das coisas que eu acho que a Carol mais pega, assim, é que ela não sustenta, porque ela teve a pachorra de dizer ontem, ela não assume que ela fez aquela maquete pra constranger, pra humilhar, pra debochar e não sei o que é igual ela faz. Todas essas invencionices dela, a cobra quando o Wallace saiu, essas palhaçadas que ela faz que eu acho que não tem a menor graça, porque a Carol, pra mim, como eu falei, já perdeu a graça tem muito tempo. Ela não assumiu que ela fez isso. Na hora ela falou que era uma maquete para homenagear a Fazenda.
Tem vídeo deles, a hora que eles estavam construindo aquilo ali de tarde, e estavam ajudando ela a fazer, que eu vou falar depois, principalmente a cobra da Saori, que eles estavam debochando. Depois ela chega a falar um momento ali que eu devia ter feito a maquete, a boneco da Duda, na cama com mais 3 homens ali, ela de perna aberta. O que isso quer dizer? E na hora ali, depois ela dizer que é uma homenagem pra Fazenda. Ah, Carol, uma mulher que se diz tão... não tem outra palavra pra definir. Tão foda, tão dona de si, tão eu peito todo mundo e não vai assumir uma coisa dessas. Pelo amor de Deus, né? Sobre a expulsão em si, pra mim foi extremamente merecido. Desculpa quem tá defendendo. Inclusive, eu vou fazer um comentário aqui que talvez algumas pessoas podem ficar um pouco irritadas, mas, gente, canal de opinião é isso, é a minha opinião. Assim como todos os comentaristas de reality, cada um tem a sua opinião. Eu acho que tem muita gente passando pano porque, a Duda provocou, mas não sei o que ela provocou. Gente, provocação em jogo é válido. O que a Carol faz com todas essas invencionices dela? Provocar. O que a Saori faz o tempo inteiro? Provocar. É uma questão de você ter psicológico para não cair na pilha e não cometer uma violação de regra. Você não põe a integridade física do outro em risco. Você não pegar a regra do programa e fazer assim, sabe? É você não cair na pilha. A provocação é normal. Tanto que a própria Carol e a Saori fazem isso o tempo inteiro. A Carol faz isso desde o primeiro dia de programa. Pô, ela é a pessoa que cuspiu na cara de uma pessoa. Quer provocação maior do que essa? No lugar da Rayane, muita gente, não vamos ser hipócrita, muita gente teria descido a mão na cara da Carol naquele momento. Não ia aguentar uma cuspida na cara. Ela é a pessoa que mais provoca e passa do ponto lá dentro desde que o programa começou. Não tem como passar pano pra isso. Só que tem muita gente passando pano. Por quê? Porque ela tá do lado do favorito. E esse argumento de que a Duda provocou, ela foi na intenção. Cara, quantas pessoas não iam pegar? Eu mesmo, se eu tivesse lá, eu ia pegar aquela maquete, eu ia botar no chão e ia pisar na frente dela, sabe? E aí aquilo, estou provocando ela? Estou. Se ela caísse na pilha e me agredisse, o problema é dela. Esse é o ponto. Você é responsável pelo que você faz. É a mesma coisa quando a Rayane, numa das rostas, falou assim: não, porque a Duda e a Carol passaram a noite inteira provocando a Martina, coitada da menina, até o ponto dela jogar. E eu lembro que eu falei nesse vídeo: não, a Martina foi responsável pela expulsão dela. Quem jogou o copo e perdeu a linha foi ela, independente do quanto ela foi provocada na época. E na época da expulsão da Martina, todo mundo falou que foi extremamente justo. Estão passando pano pra Carol agora porque ela tá do lado do Dudu. Simples assim. A gente tem que fazer o exercício de sair um pouco da caixa e pensar: se a Carol tivesse feito isso com o Dudu, será que a galera ia estar defendendo como tá defendendo agora? De que não foi nada? Pelo amor de Deus, gente, vamos botar a mão na consciência, sabe? Pra mim foi merecidíssimo, é uma expulsão, sim, e ponto. Eu acho que a Carol perdeu a mão, porque ela tem muito essa coisa de que ela é uma pessoa que ela afronta muito, ela provoca muito, ela debocha muito, só que quando fazem com ela perde a linha, ela não aguenta. Ela não... E ela devolve de um modo errado, e quando ela tá... Agora, quando ela tava fragilizada psicologicamente, porque dava pra ver que ela tava muito mal, até pela questão da alopecia, e ela falando o tempo inteiro, caramba, você imagina, você tá lá, eles devem estar lá, tipo, quase 90 dias, 88 dias, alguma coisa assim agora, a tua cabeça já tá dando pirueta, sabe? Principalmente as pessoas que são mais reativas e mais intensas e exageradas, tipo a Carol, ela devia estar surtando mesmo. Só que é um problema dela. Ela também trouxe isso pra ela, no final das contas. E a Carol é uma pessoa que, tal qual a Martina, como a Galisteu falou isso, né, quando ela anunciou a expulsão da Martina, que ela estava flertando com a expulsão há muito tempo. E a Carol também, ela estava flertando com a expulsão há muito tempo. Se a gente fosse falar em termos de regra e do que aconteceu ou não, era pra Carol ter sido expulsa no beijo da Ioná, lá atrás. Aquilo ali foi um assédio. Ela invadiu o espaço físico dela. Ela constrangeu a pessoa. Ela fez sem consentimento um ato que você invadiu o corpo da pessoa. Ponto. Não existe outra coisa. Ela já deveria ter sido expulsa. E naquela época, a maioria das pessoas estava pedindo a expulsão dela. Muita gente que hoje está defendendo ela,
dizendo que não era pra ela ter sido expulsa. Só que naquela época, o que aconteceu? Ela não tava do lado do favorito da galera. Ela tava do lado do Fernando, que era odiado. Também teve a questão da tigela que ela jogou no Dudu, que eu até tinha esquecido disso. Eu fui ler isso ontem na rede social, alguém falando, e eu nem lembrava disso, de tanta coisa que aconteceu nessa fazenda. De tanto absurdo, de tanta coisa que foi passada a pano. Aquela tigela de metal que ela jogou enquanto o Dudu tava na beira da piscina, que ela calculou na cabeça dela que não ia pegar nele, mas passou a centímetros dele. O que é aquilo ali se não colocar a integridade física de alguém em risco? Ali ela também colocou a integridade física dele em risco e ela deveria ter sido expulsa. Ou seja, ela estava flertando com a expulsão. Mais dia, menos dia, ia vir, porque ela é uma pessoa exagerada e desequilibrada. Outro ponto aí que eu queria comentar, e aí me desculpa quem gosta do casal, mas vocês sabem já qual é a minha opinião em relação a Saori. Eu acho ela uma das pessoas mais ardilosas, mais maquiavélicas, mais maldosas do programa. Eu acho essa mulher extremamente fria, de um jeito que até me assusta. Ela passou o dia inteiro aqui, ó. Tudo bem, a Carol fez porque ela quis fazer, porque ela já tava no limite dela, e fez merda e fez bobagem. Só que a Saori tava aqui, ó. O tempo inteiro no ouvido, o tempo inteiro. Sabe a pessoa que você precisa de um empurrão pra, sei lá, pra se atirar de uma ponte, a pessoa tá, vai lá, se atira, faz. Essa é a Saori. Enquanto eles estavam fazendo aquela maquete, ela tava ali debochando, incentivando a Carol a afrontar, fazer não sei o quê. Porque a Saori é outra pessoa, que ela só funciona enquanto ela tiver alguém do lado dela pra bancar ela ali. Que ela foi, o tempo inteiro no jogo dela foi escorada em pessoas. No começo ela tava escorada no grupo, aí depois ela tava escorada na Duda, depois largou a Duda e agora tá escorada no Dudu. Se escorou na Carol em um tempo pra provocar e afrontar as pessoas. Ela não tem peito pra fazer nada sozinha. E essa expulsão da Carol, eu acho que, como eu falei, não tem ninguém mais pra culpar, a não ser ela mesma. Ela perdeu a mão e ela trouxe isso pra si. Esse desequilíbrio dela e o tão afetada mentalmente que ela tava, é uma coisa que ela trouxe com essa coisa de estar o tempo inteiro cansativa, sem respirar, o tempo inteiro afrontando e fazendo um auê na vida das pessoas lá dentro. Quanto mais você quer entregar pro programa, mais você vai se cansar mentalmente. Ela trouxe isso pra ela. A pessoa que afrontava todo mundo todo santo dia, às vezes com as mesmas coisas, era ela. E ela ficou cansativa. E ela se cansou. Ah, é porque meu cabelo tá caindo e eu tô no meu limite do emocional. Foi você mesma que trouxe isso pra você. Ninguém pediu pra ela, lá, Carol, vai lá e fica afrontando as pessoas 7 dias na semana, de manhã, de tarde e de noite. Ninguém falou pra ela fazer isso. E eu acho que dá pra você entregar e ser uma pessoa que é entretenimento sem você forçar demais. Eu acho que a Carol passou do ponto e forçou demais. Tanto que a ponto de... A ironia do destino. Ela forçou tanto que ela mesma perdeu a compostura e a linha. E o estado mental dela entrou nesse declínio por causa dela mesma. Tipo, ela acabou saindo expulsa, sabe? De tanto que ela entregou na cabeça dela. E eu acho também que esse foi o fim perfeito para a narrativa dela lá dentro. De uma pessoa que era desesperada, que é exagerada ao extremo, que ficou cansativa, que é teatral de um jeito over, que passa do ponto. Uma pessoa que flertou com a expulsão. Qual é o fim perfeito da narrativa dela? Ser expulsa. A mesma coisa com a Martina. É duas pessoas que eu acho que a expulsão coube perfeitamente para encerrar o ciclo delas lá dentro. Porque foi o que elas estavam cativando ali desde o primeiro momento. Falando sobre a passagem agora da Carol, igual faz com todo mundo que sai, mesmo eliminado ou expulso, ela é uma pessoa que ela tem o carisma dela, ela é divertida em alguns momentos pelo jeitão que ela fala as coisas, esse jeito expansivo, exagerado dela, teatral. Quando ela começou, ela estava muito bem, afrontando a Rayane, a questão do infiltrado, só que aí a gente já vê uma pessoa que não tem limite e que não sabe interpretar as coisas, porque o ego dela já foi nas alturas. Quando a Galisteu fala dos 92%, e aí você vê uma gangorra. Quando ela vai para a primeira roça, se a gente basear os resultados lá na porcentagem da Gabi que saiu, a Carol não fez mais que 45%. E aí você vê uma queda de uma pessoa que foi aprovada com 92%, porque eu realmente acho que essa aprovação do infiltrado foi muito para ela, porque o Matheus era uma planta na época, ninguém nem falava dele. Aí ela foi de 92 para 45, e o tempo inteiro ela tava nessa gangorra.
Inclusive, ela era uma pessoa que, se ela tivesse pego uma roça nasquelas semanas cruciais, onde ela saiu do grupo total, tava defendendo o Fernando, e nas 2 semanas pós saída dele, ela tinha vazado chutada dali. Ela deu sorte de não pegar a roça. E também mérito dela pela questão do jogo lá dentro, de não ter pego roça naquele momento muito ruim dela no jogo. Depois ela recalcula a rota, volta pro grupo, inteligência dela. Tem a questão dela ter recalculado a rota no final para abraçar o Dudu, que eu não acho que foi espontâneo. Aí eu acho, sim, dou validade para as teorias da conspiração, porque foi muito do nada. Ela estava descendo pau nele com a Kate, inclusive, e depois ela abraçou ele dizendo que ele era o favorito. E eu não sei, a gente sabe que ele é, mas eu não sei da onde lá dentro ela conseguiu chegar nessa conclusão, né? Se não falaram para ela. E é sempre no exagero. Ela sempre, tipo, é uma pessoa que estava sempre andando no limite do limite, flertando com expulsão, flertando com desistência, flertando com qualquer outra coisa, ou mesmo com a eliminação. Recalculou rota várias vezes, era cara de pau. A Carol é hipocrisia em pessoa, porque tudo que ela condena nos outros ela faz. E é muito bizarro assistir isso às vezes, chega a dar uma ânsia. Só que ao mesmo tempo, onde ela é divertida, ela é carismática, ela fez o programa acontecer, justamente por ser uma pessoa que não dá um respiro. E hoje em dia, principalmente, onde tudo é muito rápido, onde a gente se cansa das coisas até muito rápido, onde uma informação fica velha muito rápido, e o reality show é muito assim, uma hora tá acontecendo uma coisa, outra hora tá acontecendo outra, num dia alguém tá bem, no outro dia já não tá porque fez alguma coisa ruim. Ela é uma pessoa que você precisa dar um respiro para as pessoas. Tipo, beleza, ela causou hoje de manhã, deu uma causadinha de tarde, de noite ela já ficou de boa, amanhã de manhã ela ficou de boa, de tarde ela voltou a causar. Só que a Carol é o dia inteiro fazendo alguma coisa. Ah, é entretenimento, beleza, a gente pediu alguma coisa assim, só que talvez serviu de experiência para ver que também é um formato que cansa as pessoas. Porque eu acho que todo mundo tem um limite. Eu fiz essa analogia do copo. Uma hora que uma pessoa faz muita coisa o tempo inteiro, por mais que ela seja carismática, o teu limite com aquela pessoa vai chegar. Falando por mim, por exemplo. O meu limite com a Carol já tinha batido umas 3 semanas atrás. Pra mim já tava cansativa, já tava exagerada, já tava surtada, já tava exaustiva. O meu copo com ela transbordou há muito tempo. Então toda a gracinha que ela fazia pra mim já não tinha mais graça. Eu já tava tipo, meu Deus, cala a boca, mulher, chata. Igual ela falando nas dinâmicas de apontamento, igual uma matraca, se enfiando no lugar de todo mundo pra falar. Na hora que ela ia fazer os apontamentos dela, era um porre, porque ela falava demais. Era muito cansativa. Então você precisa dar um respiro para o programa acontecer, para as pessoas não cansarem de você. Para você não surtar lá dentro. Principalmente se você é uma pessoa tão intensa, vamos colocar assim, como ela é. E foi a ironia, ela acabou perdendo para ela mesma, para o próprio desequilíbrio mental dela, no final das contas. Para agressividade ou alguma coisa assim ali, que ela demonstrou naquele momento. É uma pena, porque é uma personagem que tinha tudo pra ir pra final, e eu acho que ela merecia ir pra final. Eu acho que eu falei disso no último vídeo. Se ela não fosse pra final, eu também ia achar demérito dela. Se ela fosse pra final, também tinha o mérito dela. Só que perdeu pra ela mesma. Tinha tudo pra engatilhar, e no fringir dos ovos, ela é uma personagem histórica da Fazenda, não tem como falar isso. No meio de muita controvérsia, tem a questão da história da tesoura, dela ter falado enteado. Tem o selinho que foi uma importunação sexual na Ioná. Tem muita coisa controversa, só que ela ainda é uma personagem que fez a edição acontecer. Esse mérito a gente jamais vai poder tirar dela. Só que ao mesmo tempo, onde ela tem muito mérito, tem muito demérito aqui. Então a Carol é uma balança de erro e acerto que no final das contas eles meio que se equivalem. Agora falando um pouco sobre a eliminação de hoje, e aproveitando para falar aqui que hoje de manhã não teve nada demais. Teve só a galera reagindo à eliminação ali, a Saori tá jogando a culpa na Kate, mais ou menos, principalmente na Duda e no Mesquita. Falou que a Kate não foi amiga e tudo mais. A Kate tá jogando a culpa na Saori, porque falou que ela pesou a mão na questão da história da maquete, que se não tivesse essa besteirada não ia ter acontecido a expulsão. Desculpa quem não concorda, eu concordo com a Kate. Até porque eu já falei da Saori, é um demônio que tá ali na cabeça das pessoas o tempo inteiro infernizando. A Saori provocou Mesquita no trato, ela fez a delegação dela, deu o showzinho dela ali.
Mais do mesmo. Agora, os últimos 7 dias, principalmente agora que a Carol saiu, a gente não vai ver mais muita coisa. Talvez esteja um afronte hoje na hora que a Duda ou o Mesquita saiam, pra um ou pra outro. Mas vai ser mais do mesmo agora, nesses últimos dias, assim. E, na verdade, já tava mais do mesmo, mas pelo menos tinha conteúdo. Esse é o ponto, porque a Carol era muito mais do mesmo. Agora sim, falando sobre a eliminação. Eu tô vendo o Votalhada e nesse presente momento, 13 e pouca da tarde, aí, quando eu tô gravando o vídeo, tá dando que o Mesquita tá saindo com uma diferença de 7% mais ou menos pra Duda. Ele tá tipo com 23, a Duda tá com uns 30 e o Toninho tá com 42, alguma coisa assim. Não vou lembrar dele especificamente, mas ele tá na frente dos outros dois. Apesar de que no Twitter, que já era imaginado, porque a Duda é muito forte lá, ela tá na frente do Toninho e do Mesquita. Quem eu acho que sai, eu tô achando que a torcida do Dudu vai conseguir tirar a Duda mesmo. Acho que hoje é o dia final dela na Fazenda. O que, sinceramente, pra mim vai ser uma pena, porque é o último contraponto que resta de qualquer coisa lá dentro. De a gente ter uma final de tipo, meu Deus, as torcidas estão ali se matando. Se ela sair, o Mesquita provavelmente vai ser o próximo e a gente vai ter uma final com Fabiano e Valério. Que é o que eu acho que vai acontecer. Depois sai a Kate, sai o Mesquita, depois sai a Kate, a gente vai ter Dudu, Saori, Fabiano e Valério. Uma bosta de final, sinceramente, vamos ser bem sinceros. Fabiano e Valério na final é um tapa na cara, enfim. E quem eu. Então eu acho que a Duda sai, apesar de que vai ser por muito pouco. Quem eu quero que saia. Eu acho que o Toninho e o Mesquita já deram o que tinham que dar lá dentro. Porque eu acho que, beleza, se o Mesquita sair, que também ia ser uma resposta ali pra Dudu e Saori, enfim. Eles iam afrontar e tudo mais, aquela coisa que a gente já sabe. E eu acho que o Mesquita meio que também já deu o que tinha que dar lá dentro. E eu queria ver a Duda agora nessa semana final sem ele. Como que ela ia reagir? Até porque eu acho que o nível tá igualado agora. Não ia ser a Saori e a Carol atacando ela sozinha. Ia ser ela contra a Saori ali, mais ou menos, do que restou dentro da casa. Porque o Dudu não se enfia muito nas brigas. Eu acho que briga de mulher ele ia ficar um pouco muito mais recuado ainda. Mesmo com o Mesquita, com a Carol e a Saori afrontando ele, ele não se enfia muito nisso. Fala alguma coisinha ou outra ali daquele jeito Silvio Santos, brincalhão dele, mas ele não é a gente sabe que ele não é uma pessoa da briga mesmo. Então, bom, por enquanto é isso. Curtam, comentem o que vocês acharam da expulsão. Estão de acordo ou não estão? A gente pode discordar, é a coisa mais saudável do mundo. Infelizmente, hoje em dia, tanto em reality show, em política, em qualquer outra coisa, a gente tem, infelizmente, perdido esse tino de que discordar saudavelmente é normal, faz parte da vida. Triste, espero que a gente recupere isso em outros anos, apesar de eu achar que tá cada vez mais difícil. Mas enfim, comentem o que vocês acharam de tudo que tá acontecendo. Eu volto amanhã para comentar a eliminação e aí as últimas semanas do jogo. Vamos ver se a Galisteu vai falar hoje. Vai dar algum spoiler do que vai ser essa dinâmica final. Na minha opinião, ela tem que falar, que a gente vai entrar na última semana do jogo. Já entrou, na verdade, só que aí vai voltar a restar 6 dias agora. Então, quero ver como é que eles vão fazer agora, até porque a gente tá com uma pessoa a menos. Então, a dinâmica que eles tinham para fazer de 8 pessoas, eles vão ter que fazer com 7 agora. Então, vamos ver o que vai ser. Bom, por enquanto é isso mais uma vez e fui.